Nós estamos aqui na Secretaria de Turismo de Urubici e o Luiz, que nos recebeu muito bem, por sinal, vai nos contar agora um pouquinho sobre a história de Urubici, a colonização aqui da região. Marcelo e Eliane, a colonização de Urubici começou aproximadamente nos últimos anos da década do século XIX, mais precisamente 1880, com a chegada dos primeiros colonizadores paulistas, mas que vieram através do Rio Grande do Sul, já que inicialmente o destino dele era a região de Vacaria, onde eles pegavam gado e levavam para Sorocaba, em São Paulo, aquela famosa história dos tropeiros. E mais ou menos nessa época que eu te falei, um grupo deles resolveu vir colonizar Santa Catarina. Inicialmente se fixaram em São Joaquim da Costa da Serra e depois um grupo resolveu seguir em frente e veio chegar até o nosso município, onde hoje está o povoado de Campestre. Ali se iniciou a primeira povoação de Urubici. E após esse contato inicial veio um número maior, também todos de colonizadores brasileiros de origem portuguesa. Mais tarde, em 1895 aproximadamente, chegaram um grupo de alemães que vieram do litoral de Santa Catarina, da região de São Pedro Alcântara. Em seguida, por volta de 1900, 1902, já veio um grupo de italianos seguindo o mesmo trajeto feito pelos alemães e também se fixaram aqui em Urubici. O último grupo de imigrantes a chegar foi mais ou menos já em 1920, foram os imigrantes da Letônia. Com a invasão desse país pelas forças soviéticas, da então União Soviética, por Stalin, eles vieram um grupo muito grande para o Brasil, inicialmente para a região que a gente hoje compreende o município de Orleans. Mas como os descendentes deles nos falaram, ali é uma região muito quente. Como Urubici tem as temperaturas mais baixas do país, registrado em todo o seu município, então o clima lembra mais a Letônia, eles subiram a serra e se fixaram aqui. Os afrodescendentes e os indígenas eram em um número menor, mas também foram tão importantes quanto os colonizadores europeus. E esses africanos, eles vieram quando para cá? Quando foi a... Mais ou menos também no final, eu estou dizendo mais ou menos porque não há um registro bem certo da chegada deles, mas também no final do século XIX. Alguns eram escravos, outros já descendentes de escravos que vieram da região colonizada pelos açorianos na Grande Florianópolis. E hoje eles preservam alguma cultura, alguma manifestação cultural de alguma dessas colonizações? Ou uma mistura? Qual? Os negros, eles estão localizados num povoado chamado Espírito Santo, que fica na divisa dos municípios de Urubici e Rio Rufino. Ali eles mantêm toda uma tradição presente muito nos quilombolas lá do Nordeste. E dos europeus, o mais organizado, que mantém tudo mais tradicional, são os netos. Eles têm desde coral, eles têm danças folclóricas, existem grupos que falam a língua leta. Para você ter uma ideia, Marcelo, com o fim do comunismo e a queda do Muro de Berlim, o primeiro município que veio uma delegação oficial do Ministério da Cultura da Letônia e também o grupo da televisão estatal foi aqui em Urubici. A gente teve a oportunidade de conversar com turistas letos que não falavam nem inglês, porque durante muito tempo eles foram reprimidos. As correspondências mantidas entre o pessoal de Urubici e de outros municípios do Brasil e seus parentes e amigos da Letônia eram todos censurados. Lá primeiro os censores soviéticos abriam as cartas, liam e depois entregavam para o destinatário. Mas com tudo isso eles não perderam nem a cultura e muito menos a religião. E essas manifestações ainda podem ser vistas hoje? Pode. Em festas típicas ou no dia a dia? Existe alguma apresentação que seja mais voltada para o turista, ou essas apresentações são exclusivas entre as comunidades? Por enquanto é mais voltada para as comunidades nas festas religiosas e festas do município, mas há digamos assim, um grupo que está querendo fazer algo melhor e mostrar para o turista também, o turista comum, digamos, que possa vir no final de semana visitar o nosso município e eles possam fazer uma manifestação. Sim. Algum tipo de apresentação, não é? Sim. Além de, por exemplo, a Igreja Batista, ela é idêntica à da Letônia, construída de madeira já há mais de cerca de 50, 60 anos, e ela é considerada idêntica à da Letônia. Na área da gastronomia, alguma
algum prato típico que até hoje possa ser saboreado, que seja ainda trabalhado aqui na região, ou mesmo entre as comunidades ou para os turistas? Isso, as quatro etnias maiores, digamos assim, todos mantêm seus pratos, tanto os portugueses, que são mais presentes no dia a dia, que é o arroz com feijão, que é típico de Portugal, os alemães com seus doces, que são imbatíveis, a culinária italiana, que, como vocês sabem, é considerada a melhor do mundo. Aqui o Urubici também não é diferente, todo prato italiano. E os letos, que também com sua tradicional culinária, eles também mantêm. Isso nós podemos dizer que a culinária é também uma manifestação cultural muito presente das quatro etnias aqui em Urubici. E onde podem ser saboreados esses pratos? Em diversos estabelecimentos aqui, como por exemplo o restaurante Tradição, o restaurante A Taberna, o Café Mel, a chocolateria, a pizzaria Cor da Fruta, todos eles têm algum prato típico de colonização europeia. E o restaurante Vale da Neblina, ele está se especializando num prato que é típico português, é como se fosse uma paella serrana. Ela é feita de carnes, aqui com pinhão e hortaliças daqui de Urubici. Luiz, por favor, mais antigamente, ali no início dos assentamentos aqui em Urubici, eu tenho registros que começou em 1970, assim, o ciclo da madeira. Tinha muitas madeireiras por aqui. Como foi isso? Por que ela foi terminando e dando lugar à agricultura? Ou a agricultura já era forte naquela época? Como que isso foi evoluindo? Olha, o ciclo da madeira, na verdade, ele começou no final dos anos 50. O auge dele foi nos anos 60 e 70, quando só em Urubici eram 52 serrarias, a grande maioria trabalhando dia e noite. Aliás, infelizmente, para nós da região serrana, foi o grande problema que nós tivemos, que travou o nosso desenvolvimento. Até porque essas grandes empresas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, eles devastaram a nossa região e foram investir no litoral. E aí, nesse meio tempo, quando começou a rarear a madeira, que era a araucária, né, já que outra árvore eles não tinham interesse nenhum, então a agricultura começou a surgir como uma fonte alternativa para as pessoas que permaneceram no município, já que a grande maioria acabou tendo que ir embora justamente por aquilo que eu falei. As indústrias devastavam o município, investiam no litoral, então não tinha um emprego maior a não ser que a pessoa trabalhasse na serraria. E quando a madeira acabou, os pais tiveram que ir procurar um outro local para conseguir emprego e dar estudo para os filhos, já que no final dos anos 60, dificilmente alguém mandava um filho estudar em Florianópolis. Hoje é comum. Mas naquela época o pai e a mãe iam e o filho morava junto com eles, né? Até pelo menos fazer o segundo grau ou uma faculdade. Certo. Hoje em dia você acha que o turismo ele tem de alguma forma preservado a cultura ou ainda não existe uma relação direta entre esse resgate cultural e a atividade de turismo em Urubici? Não tenha dúvida que o turismo que está iniciando ainda, né, como diz, o turismo está engatinhando em Urubici, mas ele é uma fonte agregadora. Não há dúvida que vai haver um resgate da cultura urubiciense de todas as etnias presentes no nosso município através das apresentações para os turistas aqui. Ou seja, uma coisa vai levar a outra. O turismo hoje já é a segunda fonte de arrecadação do município de Urubici. E eu acredito que mais 5 anos será o primeiro. Muito bom, eu acho que muito obrigado, Luiz, e agora vamos terminar de conhecer as belezas aqui de Urubici para a gente mostrar tudo para os internautas da nossa reportagem. Legal, eu que agradeço a visita de vocês aqui para ajudar a divulgar o nosso município. Obrigado.